Então vamos começar hoje o segundo capítulo do livro Caminho Hassídico para a Alegria, na página 7, capítulo 2. No capítulo 1 tínhamos visto que tudo vem de Hashem. Se tudo vem de Hashem, tudo que acontece na vida de uma pessoa vem de Deus, simplesmente, então uma pessoa não tem porquê ficar contrariada. E quando ele analisa um pouquinho, se concentra e pensa que Hashem é provedor de todas as coisas boas, Hashem é a essência do bem, então, automaticamente você fica alegre com tudo o que te acontece, mesmo que seja algo que te contrarie, algo que vai contra os teus planos, você não fica contrariado. Por quê? São planos do Hashem. Bravo. Porque você aceita aquilo que Hashem providenciou como sendo a coisa certa. Ok? Agora surge a pergunta, os conceitos acima são meras teorias ou realmente podemos aplicá-los em nossa vida? Porque é fácil falar. Vai vir aqui e dizer, Rabino? É fácil. Quando o cara te dá uma fechada no trânsito, ou quando o vizinho te trava o carro na garagem, ou o porteiro decidiu sair para conversar com o vizinho, e você sai de manhã atrasado no prédio, e não tem que te abrir a garagem. Porque não tem controle, porque para a segurança não há controle para os condôminos. Só depende do porteiro que ele estava tendo papo. Enfim, uma série de situações onde nós vemos na prática que te alteram um pouco, ou contrariam, pelo menos. Então, como você consegue, lidar com tudo isso com alegria? Então, como podemos aprender a lidar com todas as coisas desagradáveis que ocorrem? Imagina, tua sogra te liga, estou vindo ficar na tua casa 3 meses. Que notícia alegre. Não dá. Sabe? Falou com propriedade, é? Não, mas você está rindo, mas é sério isso. Imagina. Me lembra, o cara que a sogra falou, olha, vou visitar vocês. Falou, vai vir por muito tempo? Mas não quero incomodar. Mas não vai ficar ali para um café, então? Então, por vezes, elas são muito dolorosas e nos magoam. Tem situações que realmente chegam a magoar. Como afirmar que todos os acontecimentos, mesmo os dolorosos, são bons? Pois se originam em Deus. Tá bom, é verdade na teoria, mas na prática, sabe? Dizer que algo que te acontece, uma coisa que me chama bem desagradável, dizer que vai te deixar bem, na prática, fala para uma criança, oh, você vai levar injeção. Injeção, não. Mas uma injeção é para o bem. E dói. Mas ela não quer. Ela não entende que é para o bem. Mas está certo que dói. E ninguém discute. Mas é simples. Agora, muita gente tomou vacina e passou mal. Então, o que isso significa? O Talmud conta a história de 2 sábios, Rabi Akiva e seu mestre Nahum Gamzu, cuja conduta nos dá exemplos ilustrativos de como resolver estas questões. Na verdade, o que nós mencionamos aqui, o Talmud já nos conta sobre 2 grandes mestres, Rabi Nahum Gamzu e o seu aluno Rabi Akiva. O Rabi Akiva costumava repetir continuamente uma frase, que era o lema na vida dele. Kolma de Avid Rahmanah letav Avid. Tudo que Hashem faz é para o bem. Esse era o lema de Rabi Akiva. Kolma de Avid Rahmanah letav Avid. Tudo que Hashem faz é para o bem. Nahum Gamzu, o professor dele, falava uma frase diferente, um pouco diferente, mas vamos tentar analisar e entender. Ele falava
Gamzu letová. Por isso que ele é chamado Rabi Nahum Ish Gamzu. Que significava o homem do isto também. Que significava Gamzu letová, isto também é para o bem. Ou seja, mesmo algo ruim, também é para o bem. Há um bem oculto, talvez eu não enxergo, talvez eu não entendo. Ok? De fato, ele repetia a frase tantas vezes, que assim explica o Talmud, as pessoas o chamavam de Nahum Ish Gamzu. Isto é o homem Gamzu, que significa também de Gamzu letová. Ok? À primeira vista, parece que ambos estão dizendo a mesma coisa. Aparentemente é a mesma coisa, não? Sim. Está com pessoal, não podem dormir à vontade. É que a frase do outro também é completa. Mas há uma diferença. Sim. Qual a diferença? À primeira vista, parece que ambos estão dizendo a mesma coisa, embora usem palavras diferentes. Mas a verdade é que a diferença entre eles vai além da semântica. Vai muito além. Vamos analisar agora, é totalmente diferente. Cada um adotava uma abordagem própria e tinha um nível distinto de percepção de como tudo o que acontece vem de Deus e é bom. Já os dois concordavam que tudo o que acontece é de Hashem e é por bem. Ah, você teve um problema, uma adversidade, uma doença, veio de Hashem e é por bem. Às vezes, em consequência nossa, você comeu algo que não devia, te caiu mal, ou você fez eventualmente um movimento que não devia, que você não está, eventualmente se machucou. Às vezes somos negligentes, somos, como chama, inconsequentes. O ser humano tem muito disto. Mas estamos falando aqui de algo que você diz, me aconteceu. Então, na prática, a peculiaridade de cada um aparece nas histórias que o Talmud conta sobre eles, mostrando como seus lemas eram aplicados à experiência concreta. Ou seja, eles não falavam isto, eles viviam isto. O Talmud relata que, certa vez, o Rabi Akiva precisou de um lugar para dormir durante uma viagem. Ele se deslocou e ele bateu à porta de uma das casas da cidade pela qual passava, mas o dono não o convidou a entrar. Ele não se irritou, pois sabia que tudo que Deus faz é para o bem. Acabou, não me deixou entrar. Hoje em dia você diria, no mínimo, ele lembraria da mãe do cidadão mandando uma brachá para ele. Só está rindo do quê? Quando faz uma brachá, às vezes, quando faz para um doente com o nome da mãe, e se não, Deus nos livre quando faleceu com o nome do pai. O homem está vivo, você faz com o nome da mãe. Você conheceu os méritos da mãe. Então, bateu a outra porta, mas novamente não lhe ofereceram hospitalidade. Sua reação se manteve inalterada. Tudo que Deus faz é para o bem. Mesmo depois de ter ido de porta em porta, percebendo que ninguém naquela cidade o aceitaria como hóspede, ele seguiu dizendo, tudo que Deus faz é para o bem. Colma de Avid Rahmanal e Tavavid. O Rabi Akiva não teve escolha senão dormir no bosque que havia na periferia da cidade. Ele costumava viajava com um jumento que carregava sua bagagem, um galo para acordá-lo de manhã para estudar a Torá, e uma lamparina, a vela para estudar à noite. Pouco depois que montou seu acampamento, um leão devorou o jumento. O galo foi morto por outro predador, e o vento apagou a vela. O que Israel chamaria de shlimazl. Na prática, o cara que não tem sorte. Mas, após cada um desses eventos, o Talmud nos conta que o Rabi Akiva disse, tudo que Hashem faz é para o bem. O Talmud prossegue dizendo que ele estava certo. Na manhã seguinte, descobriu que uma legião romana havia atacado a cidade durante a noite, capturando seus moradores.
Se tivesse sido aceito como hóspede, Ele estava lá. numa das casas, ele também teria sido aprisionado. Se o jumento ou o galo estivessem vivos, os sons que emitiriam teriam atraído a atenção dos legionários. Se a lamparina estivesse acesa, sua presença no bosque teria sido notada. Tudo o que aconteceu foi para o bem. Ou seja, nós vemos aqui que, na verdade, ele conseguia enxergar isso na prática. Mas ele acreditava e vivia de acordo com isso. Você vai dizer, mas para mim não acontece. Me faz lembrar o cidadão que estava dirigindo, o advogado, tinha uma causa muito grande, tinha que chegar no fórum. E foi para Xavier de Toledo, lá no fórum, lá perto, e não conseguia vaga. Foi nos estacionamentos, todos os estacionamentos lotados. Todos lotados, não conseguia onde estacionar. Desespero, coitado. Eu não podia largar o carro no meio da rua. Aí, de repente, ele rezou e falou, Deus, me arruma uma vaga. Eu começo a comer caché. Nada, o cara dá mais uma volta, já está no limite do horário. Aí ele fala, Deus, se me arruma uma vaga, eu viro Shomer Shabbat. De repente, nisso, sai um carro do lado dele. Aí ele olha para o para-brisa para cima e fala, não se preocupa, já achei. Depende de como você quer encarar as coisas também. Até porque nesse caso, se ele tivesse sido capturado pelos romanos, tudo também ele ia falar que tudo é para o bem, né? Se ele tivesse sido morto, também ia falar que foi para o bem, né? Vamos chegar aqui. Calma, não fica nervoso. Agora vem a história de quem? Do mestre dele, Nahum Ish Gamzu. A história de Rabi Nahum Ish Gamzu ocorreu no seguinte cenário. O imperador romano emitiram um decreto terrível contra os judeus em Eretz Israel. Os judeus enviaram Nahum Ish Gamzu como representante para pedir ao imperador que anulasse o decreto. Deram-lhe um baú cheio de pedras preciosas que deveria ser entregue ao imperador como presente na esperança de apaciguá-lo. No caminho, Nahum Ish Gamzu parou numa hospedaria. O dono se deu conta de que o rabi carregava joias em seu baú. Durante a noite, ele e a família removeram as chamas e encheram o baú de areia. Quando acordou na manhã seguinte e se preparava para seguir viagem, Nahum notou a mudança no peso do baú. Embora percebesse que as joias haviam sido roubadas e substituídas por areia, não se abalou. Diz Gamzu Letová, isto também é para o bem. E seguiu para Roma. Chegando lá, conseguiu uma audiência com o imperador e expôs o pedido do povo judeu e o presente. Quando abriu o baú e viu a areia, o imperador ficou furioso e ordenou que o rabi fosse atirado ao calabouço. Um dos conselheiros do rei, na verdade, o Talmud nos ensina, não se tratava de um conselheiro, e sim do profeta Eliyahu Anavi, disfarçado, manifestou-se em favor de Nahum e disse o seguinte: acha que os judeus perderam o juízo? Ele perguntou ao imperador. Eles vieram aqui para apaciguá-lo e pedir clemência. Por que lhe faria um desaforo? O rabi sabia que poderia ser morto por trazer areia. Qual é a jogada? O rei, espera aí, alguma coisa tem aqui. Esta areia não pode ser comum. Talvez uma areia mágica, uma areia milagrosa. Deve ter algo de especial. Segundo a tradição dos judeus, seu antepassado Abraão usou uma areia especial para derrotar os inimigos. Nós lemos semana retrasada na Torá a guerra que Abraão teve contra os 4 impérios que tinham vencido 5 impérios. E Abraão estava sozinho com Eliezer. Certo? Como está escrito que era com 318 homens. E Rashi traz o comentário que 318 é o valor da palavra Eliezer, que era o assistente de Abraão. E os dois juntos venceram 4 impérios. Como pode ser?
Nos explica, nossos sábios no Midrash, que ele usou uma areia especial que jogou contra eles e cada grão de areia se transformava numa flecha. E aí, jogando areia para o ar, eram como flechas e atingia o inimigo e assim ele venceu a batalha. Voltando à nossa história. Para salvar Lot, inclusive. Sim. Mas, voltando à nossa história, ele fala, este conselheiro, que era Eliyahu Nabi, fala para o imperador romano que talvez é aquela areia. Mandaram para nós, olha, uma areia muito especial, certo? Obrigado. Então, ele, no caminho, Nahum Shgams, peraí. Aqui, esta areia não pode ser comum, deve ter algo de especial. Segundo a tradição dos judeus, o antepassado Abraão usou uma areia especial para derrotar os inimigos. Ele lutou contra 4 reis poderosos. Como conseguiu vencê-los? Jogando para o alto uma areia que se transformava em setas e lanças. Talvez esta seja a mesma areia. O imperador aceitou experimentá-la. Os romanos travavam uma guerra naquela época e levaram a areia para a frente de batalha. Lá, o milagre se repetiu. Eles atiraram a areia para cima e ela se transformou em setas e lanças. Atônito e apavorado, o inimigo foi rapidamente derrotado. É desnecessário dizer que o imperador ficou muito contente com a notícia. Ordenou que Nahum Shgams fosse tirado da masmorra e agradeceu o magnífico presente que ele havia trazido. Anulou o decreto contra os judeus, encheu o baú que o Rabi trouxera com pedras preciosas e o devolveu como recompensa. Na verdade, essa história continua depois eu conto como continua a história de Nahum Shgams. Mas no nosso assunto. As duas histórias são semelhantes. Tanto Rabi Akiva quanto Nahum Shgams acreditavam com firmeza que tudo o que acontecia era positivo por natureza. Quando confrontados com a adversidade, após um curto intervalo de tempo, eles viam que a sua crença tinha fundamento. Mesmo as circunstâncias desfavoráveis em que se encontravam, levavam a um desfecho positivo. Não obstante, se examinarmos as histórias em detalhe, poderemos discernir diferenças entre as abordagens dos dois sábios. A afirmação de Rabi Akiva, tudo que Deus faz é para o bem, pressupõe que Deus está por trás da situação, uma vez que ela foi provocada pela divina providência. Portanto, podemos ter certeza de que, no final, chegaremos a um resultado favorável. Não adianta, Hashem está por trás, ele que está mexendo os pauzinhos. Em outras palavras, a situação em si pode ser dolorosa ou desagradável, mas levará a um desenlace positivo. Se conhecêssemos os resultados positivos desde o início, concluiríamos que vale a pena enfrentar a experiência negativa, tendo em vista o desfecho positivo. Se alguém te conta que não te deixando hospedar-se, isso você vai se salvar, você ficava chateado? Não. Se você soubesse que vai tendo morto teu jumento e teu galo, isso vai ser uma bênção para você, você ia se alterar? Não. Se a vela se apagasse, você ia se chatear? Não. Você não ficaria contrariado, ficaria feliz. Baruch Hashem. O Rabi Akiva ensinou que mesmo sem ter esse conhecimento prévio, a pessoa deve acreditar que Deus está controlando a situação e, portanto, aceitar com alegria. Por alguma razão, teve um trânsito, você não chegou no compromisso. Por alguma razão, você eventualmente não chegou no aeroporto e perdeu o voo. Não é motivo de sair comemorando, mas é motivo para agradecer a Deus. Por alguma razão foi. Tem uma pessoa que eu conheço, se você se lembra, o acidente do voo da TAM, extinta TAM, em Congonhas, que decolou para ir para o Rio de Janeiro
para os Santos Dumont e caiu em seguida, logo poucos minutos depois, na Vila Mariana. Tinha uma pessoa que tinha que pegar esse voo e ele perdeu o voo. Chegou atrasado, não deixaram embarcar. O avião ainda estava lá. Ele brigou no aeroporto com todo mundo, sei lá o que, não sabia o que fazer, mas falaram: senhor, o voo está fechado, vai ter que tomar o próximo. Estava chateadíssimo. E ele tinha atrasado na sinagoga rezando o Teilim. Poucos minutos depois, ele não sabia como agradecer que não deixaram ele embarcar. Lamentavelmente, mas ele estava agradecendo. Não precisa ter uma tragédia perceptível para a gente perceber que, às vezes, a gente está agindo para nosso... Não, às vezes, sempre a gente está agindo para nosso bem. Uma analogia ilustra essa ideia. Vamos pensar numa pessoa que está sendo operada. Se alguém que nada soubesse a respeito de medicina moderna entrasse na sala de cirurgia, ficaria apavorado com a cena. Veria um sujeito deitado numa mesa, com as mãos e os pés atados. Um indivíduo mascarado se debruça com uma faca na mão e começa a cortar-lhe a carne. Que cena, é? Gostou? Não seria surpresa se ele gritasse: assassino! Contudo, ele gritaria só por causa de sua ignorância, por não conhecer o objetivo da cirurgia. Reagiria de modos diferentes se soubesse que se trata de um procedimento de cura que melhorará a saúde do paciente. Na verdade, o paciente está pagando caro pela operação e talvez tenha esperado semanas ou meses até chegar sua vez. Ou seja, você pressupõe uma coisa. Nós vemos uma cena do filme inteiro. Qual é o sentido dessa analogia? A cirurgia é uma experiência dolorosa, desconfortável, desagradável. No entanto, a pessoa se dispõe a submeter-se a tal procedimento, pois crê que o resultado será positivo, a ponto de tudo valer a pena. Era assim que o Rabi Akiva via tudo na vida. Ele sabia que tudo vem de Deus e por isso acreditava que até mesmo as experiências dolorosas e negativas conduziriam a algo positivo no final. Esses conceitos estão presentes na história contada anteriormente. O Rabi Akiva enfrentou a adversidade. Da experiência negativa, porém, surgiu algo de bom. Ou seja, de fato, pelo bom desfecho, valeu a pena suportar as atribulações que o precederam. Já foi bom que ele tinha que dormir no meio da selva, do bosque. Ou seja, mas o que você pensaria antes? Certo? A visão, então, Rabi Akiva viu que algo era ruim e que valia a pena suportar isso, porque acreditava que o desfecho seria bom. Agora, a sutil diferença com Nahum Ish Gamzu, a visão de Nahum Ish Gamzu era ainda mais profunda. Ele acreditava que, como todos os acontecimentos são produzidos pela divina providência, ou seja, que o ladrão da hospedaria roubou dele, e que ele, na prática, foi um malandro com toda a sua família que literalmente esvaziaram o baú de pedras e joias e colocaram na areia, foi algo negativo? Não. Por que, Mauro? Não foi algo negativo, porque eles ganharam. O que ganharam? Nahum Ish Gamzu ficou com um monte de areia e o cara ficou com as joias. Quer trocar comigo? Não. Na verdade, é o seguinte: numa situação aparentemente desfavorável, não apenas conduzirá, por fim, a um desfecho positivo como ela é em si, um evento positivo. Isto também é para o bem, diz Rabi Akiva. Não é que é algo desagradável que vai trazer. Perdão, Rabi Ish Gamzu, valeu, Jair. Isso é positivo. Por quê? A areia é positiva. Por quê? Se analisarmos friamente, a areia é positiva. O rei precisa de joias. Levaram para o rei joias, né? Falta para ele joias. Talvez não seria o suficiente o que estava levando para conseguir tudo que conseguiu. Não é questão de...
Que adianta? Traz agora um pãozinho na mesa. Com todo o pãozinho que tem aqui, mas um pãozinho não faz diferença. Agora, quando não tem pãozinho, traz um pãozinho. Faz tudo aqui. Agora, pedras e joias, gemas, o rei tinha vontade. Então, trouxe mais um pouco. Mas trouxeram algo que o rei não tinha acesso. Uma areia especial. Ou seja, isso foi o positivo. Não sei se dá para entender a profundidade da questão. É isso que Rabi Nachum Ish Gamzu enxergava. Não era desfavorável, ao contrário, que trocaram pedras por areia foi favorável. Porque isso foi a chave do sucesso de toda essa empreitada. Isto também é para o bem. No caso da história relatada acima, a troca das pedras preciosas por areia foi uma coisa positiva. Embora, no momento, ninguém o percebesse. Você não percebe como areia é melhor que pedras, que joias. Nachum Ish Gamzu tinha fé. Depois de alguns dias, todos descobriram que ele tinha razão. A troca funcionou de maneira muito mais eficiente do que se poderia imaginar. Quem poderia afirmar que as joias e pedras preciosas impressionariam o imperador? Gemas não era novidade para ele. A areia, por outro lado, foi capaz de sensibilizá-lo, provocando um forte impacto. Por que não podemos, assim como Nachum Ish Gamzu, ser felizes em todas as situações? Vamos falar sem rodeios. Somos cegos e ignorantes. Não nos aprimorarmos. Não nos aprimoramos. Ademais, mesmo a pessoa mais elevada não pode ter a mesma compreensão que Deus. Portanto, nem sempre conseguimos ver ou entender que a situação é boa. Nós achamos que a situação é ruim. Não, ela é boa. Nós não enxergamos, nós não entendemos, mas ela é muito boa. Vamos pensar num outro exemplo. O da mãe que alimenta o filho. Uma pessoa passando pela frente da casa, talvez ouça gritos e choros. A criança está histérica. O passante espia pela janela e vê a mãe em pé na frente do filho. Com uma colher cheia na mão, ela tenta alimentar a criança. O que você diria? A mãe está fazendo algo negativo que acabará provocando um resultado positivo? Ou o que ela faz é positivo em si? Ela está fazendo algo negativo ou está fazendo algo positivo? Então, de cara é positivo. Não precisamos de muito tempo para chegar à resposta. Na verdade, a própria pergunta não tem sentido. A mãe está fazendo algo muito bom, que contribui para a saúde, o crescimento e o desenvolvimento do filho. Então, por que a criança chora? Ela acha que para ela não é positivo. Não entende. Porque é pequena e não entende que a mãe age em seu benefício. Sente-se desconfortável com aquela colher grande na boca e a comida que cai por todo lado, em consequência de sua falta de compreensão. Embora a mãe faça algo em seu proveito, o filho chora ruidosamente. Então, para a criança, é uma situação adversa. Ele está contrariado. Uma criança, no final das contas, é apenas uns 20 anos mais nova do que sua mãe. E a diferença entre os níveis de entendimento é mensurável. Mesmo assim, a incapacidade de compreender do filho o impede de ver que sua mãe está fazendo algo bom para ele. Analogia, Hashem, nosso Pai Celestial, nós somos as crianças que não enxergamos que nosso Pai está fazendo algo bom para nós. Tudo isso que foi dito não se aplica muito mais em relação a Deus, que é infinito. De fato, quando falamos de Hashem, nem mesmo o termo infinito serve como descrição adequada. Portanto, não admira que nem sempre possamos entender o que Deus está fazendo, ou a razão pela qual ele age de determinada maneira, ou ainda que seus atos na realidade são benéficos. A dificuldade, contudo, deriva apenas de nossa capacidade limitada de compreensão. Na verdade, tudo que Hashem faz é bom. Uma vez que a divina providência controla tudo, uma pessoa jamais deve se considerar vítima das circunstâncias.
O que quer que lhe aconteça é ordenado por Deus e tem um propósito que, em última instância, é para o seu próprio bem. Só que existem dois tipos de bem. O bem evidente e o bem disfarçado. Ou seja, o bem revelado ou aquele encoberto. Que exige um estado de espírito como o de Nahum Ish Gamzu ou de Rabbi Akiva para ser percebido. O de Nahum Ish Gamzu para ele é revelado. Ele sabia que isso era bom. Mesmo areia é bom. Cada um de nós já passou por situações incômodas e verificou pouco depois que tudo acabou da melhor maneira possível. Quantas vezes uma pessoa perdeu um compromisso e assim se salvou de um investimento desfavorável ou se viu livre para usar o tempo de outro modo e acabou descobrindo uma grande oportunidade. Eu posso contar pelo menos 2 episódios que aconteceram comigo. Alguns anos atrás, eu estava vendo para comprar um apartamento, eu queria me mudar. E vi um apartamento na rua Aureliano Coutinho, primeiro andar, enfim. Na época custava, né, 160 mil reais, o dólar estava 1 por 1. Era 160 mil dólares. Mas 1 por 1, o que eu pagava de aluguel e de condomínio no apartamento alugado era mais caro. Aí falei, bom, vale a pena. Então pega dinheiro emprestado e depois com o dinheiro do aluguel vai devolvendo. Muito fácil, não? Consegui, na época, emprestados mais ou menos 75 mil dólares. Faltava ainda a maioria. Não cheguei nem na metade. Mas, fui para outra pessoa e ele me deu um não. Não te empresto. Não costumo misturar negócios com amigos, sei lá o quê. Não quero perder um amigo, Rabino, gosto de você. Enfim. Eu me senti mal na época, mas tudo que Deus faz para o bem. Tentei de toda vez, escrevi uma carta para o Rebbe. Será que vale a pena ou não comprar o apartamento? Fechar a operação. E o Rebbe não me respondeu. Quando vi a carta de resposta. Aí, justo liguei para um rabino em Israel, estava muito querendo comprar um apartamento. Aí contei para ele a história. Aí falei para ele e ele falou, me manda o que você escreveu, teu pedido, e o que você teve resposta no livro. Aí mandei para ele, ele analisou, me ligou um pouco tempo depois, falou, olha, aqui não tem resposta. Quando o Rebbe não dá resposta é para não fazer nada, deixa quieto. Mas é uma oportunidade, deixa quieto. Tá bom, deixa quieto. Devia ter sido mais ou menos no final de outubro, novembro. Em janeiro, eu fui com minha esposa de férias para a Argentina, visitar meus pais, e me lembro que, estando na Argentina, houve aqui um pacote econômico, e o dólar foi de 1 para 1,60. Ou seja, a minha dívida tivesse aumentado de um dia para o outro. Janeiro de 99. Pode ser. Pode ser. Eu tinha loja de informática. Eu lembro da tua loja de informática na Vila Mariana. Isso eu lembro. Informática impacta muito. Aí, então, na prática, aí falei, o Rebbe me salvou. Talvez estaria até hoje pagando essa dívida. Como que realmente foi muito bom. E uma outra oportunidade, tínhamos um terreno para comprar uma casa para construir a sinagoga. E a gente foi em uma negociação pesada, difícil, e a coisa não saía. No final não saiu. Depois fomos ver que o terreno tinha certos empecilhos, que se tivéssemos construído uma sinagoga, tivesse sido uma sinagoga para 100 pessoas no máximo. Ou seja, depois do tempo a gente descobriu que não daria, com os recuos e tudo mais, não daria para aproveitar nada. Graças a Deus que não saiu. Já. A gente vê que... Mas, Rabino, o senhor citou 2 casos seus. O senhor pode citar, quando o senhor quebrou o braço no passado? Espera aí, vou encerrar o senhor. Então, tem gente aqui com comentários.